Celebra a Deus, celebra o nome do Senhor, celebra, celebra. Glorifica a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Cumprimenta o amado que está ao seu lado, fala para ele: Deus te ama, Deus te abençoe. Apesar da chuva, estamos aqui, amém. Que Deus abençoe, amém. Sem mais tardar, queremos receber a palavra do Senhor, aleluia. Quem está pronto para ser abastecido, quem está pronto para ser impactado, calma ainda. Quem está pronto para receber a virtude do Espírito Santo? Você sabe que a bênção é para os que perseveram. A bênção, a colheita não é para qualquer pessoa. Você tem que ser um valente. Você tem que aprender a perseverar. Jacó lutou com Deus toda noite e saiu vencedor. Existem bênçãos na tua vida que vão acontecer somente quando você vai lutar, perseverar até o fim. Mesmo com chuva, eu estou na presença do Senhor. O meu compromisso, o nível do meu compromisso e o nível do meu sacrifício determina o nível da minha colheita. Aleluia. Por isso eu tenho dito: a tua bênção não depende do vizinho, não depende da pessoa que não apareceu. A tua bênção depende de Deus. Confia no Senhor, acredita, coloca em prática a palavra do Senhor. Você vai viver o melhor de Deus. Diga comigo: o melhor de Deus. Ok, enquanto estou a chamar o pastor João, a igreja celebra a graça do Senhor na vida dele. Uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Paz e graça. Antes de mais, gostaria que vocês batam as palmas para Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. E faça isso melhor. Quando estás a bater palma para Jesus, tem que começar a glorificar o nome dEle. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é vencedor, Ele é alfa, ômega, Ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus. Sim, Jesus é Deus. Amém. O mundo reconheceu. Naquele dia nasceu o homem, que é a revelação de Deus. Ele foi como nós. Os homens chamaram-lhe de Emanuel, é Deus entre os homens. Mas a diferença, porque ele morreu e ressuscitou e está em vida para a eternidade. Jesus Cristo é Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Fechamos o olho para deixar o momento da palavra na mão de Deus. Senhor Todo-Poderoso, Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó, Criador do céu e a terra, Mestre de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente. Pai, o teu servo levanta para anunciar a sua boa nova. Dê-me inteligência, sabedoria e conhecimento para falar com seu povo. Eu acredito que no final desta mensagem devolveria a honra e a glória no teu trono. Pai, neste momento, o único nome que reina neste lugar, somente em nome de Jesus. É a razão que repreendo toda força que não é de Deus, todo poder que não é de Deus. Eu
expulso esses poderes em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, amém. Vamos continuar acerca do nosso tema que falamos da colheita. Eu sempre digo que não existe a colheita sem haver o semente. Amém? Tem que semear para poder colher. Para semear tem que haver uma terra. Amém? Conforme que eu vou retroceder os nossos ensinamentos, Deus deu a terra para os filhos dos homens. Então a terra tem que ser semeado para poder ter a colheita. Ontem falei acerca da terra que vomita os seus moradores. Hoje vou falar das características de uma terra devoradora. Amém? Que devora os seus habitantes. Pegamos a Bíblia rapidamente no livro de Números. Números 13, 27 a 33. Números 13, 27 a 33. Bem amado Senhor, a palavra de Deus diz o seguinte: eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde vocês nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Como se pode ver estas frutas, mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disto, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus e os jebuseus e os amarreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começa a reclamar contra Moisés, mas Caleb os faz calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isto. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícia falsa entre os israelitas e a respeito da terra que havia espiado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos então pequeno como gafanhoto. E para eles também parecíamos gafanhotos. Esta é a palavra de Deus. Podes tomar o teu assento em nome de Jesus Cristo. Bem amado Senhor, hoje vou ensinar a palavra. Eu estou a falar acerca da característica de uma terra devoradora. Não podes colher sem semente. Não há semente sem a terra. De fato que qualquer semente que vai numa terra, a semente vai ter que brotar e te dar o fruto para você colher. Não há terra. Há terras ricas e há terras cheias de minerais. Há terras que são cheias de espinho e há terras cheias de pedra. E há terras também são produtivas. Amém? De fato que a Bíblia, quando nós olhamos no livro do Gênesis, a partir de Gênesis 46, demos conta que Jacó desceu com muita gente no Egito.
média de 70 pessoas. E quando olhamos no Êxodo, Deus chamou Moisés depois de 400 anos para libertar o seu povo. E quando fizemos a leitura no Êxodo 13, 21, percebemos que Deus próprio que conduziu o seu povo. De dia ele andava como coluna de nuvem e de noite andava com ele como coluna de fogo. Então o próprio Espírito de Deus que conduzia. Deus é um pai responsável. De fato que Deus, quando te tira de um ponto, ele próprio que é a guia que te leva até o destino. De fato que quando Deus assume a responsabilidade de te libertar, porque ele começou a andar com Abraão e fez promessa com Abraão, e de fato que quem tira o povo do Egito é Moisés. Mas quem desce com o povo a direção ao Egito é o Jacó. Alguém percebe? Então, aqui, quando olhamos na Bíblia, no Levítico, estão aí a direção de uma terra prometida. No Deuteronômio, o povo estão na porta da herança. Deus começou a lhes fazer lembrar das coisas que devem fazer. No Josué, o povo entraram na terra prometida. Mas neste momento eu estou a falar já no Números, onde Moisés envia os espiões para poder olhar o que há dentro aí no Canaã. Moisés teve que mandar 12 homens para poder espiar aquela terra que era uma terra prometida. Mas de fato que a Bíblia aqui nos apresenta, esses homens foram lá até a terra onde Moisés lhes enviou. Eles estavam a contar para Moisés, disseram: ela é uma boa e rica, como se pode ver através desta fruta que trouxeram. Mas além disto, vimos ali os descendentes dos gigantes, os amalequitas, moram na região sul da terra. Os heteus, os jubizeus e os amareus moram nas montanhas. Os cananeus que vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começaram a reclamar contra Moisés, mas o Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora. O Caleb queria incentivar a ideia do povo para poder atacar agora, mas aí nesta terra tem gigante que estavam a devorar outros povos que poderiam vir. E bem amado, quando uma terra já está com gigante, quer dizer que as coisas não serão fácil. Mas o Moisés, ele continuava a incentivar o povo para poder chegar até ao destino. Mas aqui a terra nos apresenta os gigantes devoradores de uma terra. Deixa eu te dizer uma coisa, existem características das terras devoradoras. E quando uma terra é devoradora, é porque existem gigantes naquela terra que possa impedir o teu sucesso. Amém? E quando a terra é devoradora, porque existe força espiritual maligna que comanda aquela terra. Prestem bem atenção, meu amado. Quando uma terra está sobre as forças malignas espiritual, o teu silêncio naquela terra será difícil, porque você terá luta de dia e de noite, porque existem presenças que reclamam aquela terra. Muitas das vezes, quando há luta espiritual, é porque existe presença oposta contra a sua vida.
Não existe combate sem presença dos espíritos. Nós temos combate físico e nós temos combate espiritual. E quando o combate é espiritual, é porque existe presença espiritual que te combate. Isto indica que esta terra tem problema. E o problema dessa terra, existe os espíritos que devoram as vidas. Amém? E quando uma terra é devoradora, é porque existem sacrifícios e rituais que foram feitos por cima desta terra. E esse sacrifício é permanente. E quando uma terra está sobre sacrifício e rituais, o que acontece? As forças espirituais permanecem naquele lugar. As forças espirituais, eles combatem os nativos ou as pessoas que vão habitar naquela terra. É por isso devo te dizer que o nosso Deus é um Deus responsável. Cada vez mais que Ele te coloca num lugar, Ele te dá a segurança da vitória, porque Ele próprio que fez o trabalho antes de você chegar. Amém? E quando a terra é devoradora, é porque existem bloqueios, existe impedimento da prosperidade. Quando a terra começa a devorar os seus moradores, é porque vai bloquear em muitos aspectos. Vai bloquear na finança, vai bloquear na saúde, vai bloquear na vida acadêmica, porque a terra está a rejeitar os seus moradores. Mas a Bíblia aqui nos ensina uma coisa importante. Quando nós encontramos uma situação de combate espiritual, a Bíblia nos aconselha no livro de Efésios 6:12. Ele diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos. Que nós não estamos a lutar contra a força dos seres humanos, mas contra os governos e as autoridades espirituais. E a Bíblia diz claramente: essas autoridades, essa autoridade que reina no mundo da escuridão. Em outra versão da Bíblia, diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra a potestade, contra os principados, contra o governo do diabo. Quando falamos de potestade, são forças espirituais que habitam na face da terra, são as potências da terra. E deixa eu te dizer uma coisa, bem amado: o diabo, ele organiza-se de uma forma para poder criar dificuldade para filho de Deus. E se você não tem Deus, quero dizer, neste mundo você não consegue avançar. Oh, bem amado, você não me percebeu? O teu endereço para a vitória chama-se Jesus Cristo. O teu endereço para o êxito chama-se o Espírito Santo. Sem Jesus você não consegue combater nenhuma força da maldição. E se você sabe que tens problema com os bruxos ou os feiticeiros, saiba que sem Jesus você não consegue vencer nenhuma força. Porque força maligna, o governo e as autoridades espirituais, eles se multiplicam cada vez mais. Eu vou te dar exemplo. Quando você tem problema com a polícia, o que acontece? Eles são capazes de se chamar. É a mesma coisa que o governo do diabo. A Bíblia, quando fala governo do diabo, quer dizer que existe hierarquia espiritual, existe força espiritual que podem se multiplicar facilmente. É a razão que quando nós expulsamos o espírito maligno, ele vai e não encontra o lugar. É capaz de carregar mais 7 para vir atacar. Alguém percebe isso? E quando você vive numa terra devoradora, saiba que existe um governo do diabo que está estabelecido sobre essa terra. Essas autoridades, muitas das vezes, ele vai te combater para você não ter o êxito. Muita gente não consegue avançar, é porque no local onde você está, há maldição que mora aí. E você talvez você não tenha conhecimento do local que você está a viver. Há local que as pessoas fazem rituais e macumba, ele mantém a presença dos espíritos.
E se você não tem conhecimento, você chegar naquele lugar, esses espíritos podem te atacar. Pior quando você não tem Jesus. Eu já cheguei num quarto de hotel para dormir. Entrei naquele quarto. Depois de 30 minutos, liguei para a recepção para me trocar o quarto. Sabe por quê? Porque eu senti a presença maligna naquele quarto. E eu nem consegui sentar. E quando o homem veio, eu lhe perguntei: neste quarto, antes de mim, quem estava aí? Me falaram que aqui teve um senhor que fez rituais. Amém? Imagina agora se eu não tivesse Espírito Santo, como é que eu poderia saber? E tem uma expressão que o mundo diz sempre: água que um cachorro morreu, quem vão tomar as suas de distante. Então nós temos que saber onde nós estamos a pisar nossos pés. Primeiro nós temos que consultar a Deus. Se o Senhor te dizer não fica daquele lugar, porque existe qualquer anomalia naquele lugar que você não pode permanecer. Porque a obediência é maior do que o sacrifício. Um homem obediente, ele escuta a vontade do seu mestre. Escutando a vontade do mestre, você consegue dominar por cima de qualquer força que não é de Deus. Bem, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Davi, para deixar cair Golias, o problema do Davi não era o tamanho do Golias, mas era a obediência que ele tinha perante Deus, e ele entendia a mensagem de Deus. Amém? Em qualquer Golias que você pode ter, ele pode reinar numa terra. Enquanto que Deus não te disse vá lá, não vai. Muita gente comete o erro de entrar no combate espiritual, primeiro sem consultar a Deus, para dizer se pode ou não pode. E nós temos que ter o discernimento espiritual para poder entender a vontade de Deus. Porque muita gente ora um Deus que não consegue ouvir. Isto é grande problema da igreja. Os feiticeiros têm mais facilidade de ouvir os demônios do que cristãos a ouvir o Espírito Santo. Porque muita gente andam surdo espiritual, e por isso eles pisam nos lugares que ficam amarrados e presos. Entra numa casa para alugar, você nem sabe qual foi a pessoa que habitava lá antes. E desde que você entrou naquele lugar, você não consegue progredir. E você está vendo que a tua vida está a recuar. E as pessoas gostam de confundir uma coisa, pensando que quando paga dinheiro, e ele tem direito de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: dinheiro tem valor espiritual. É verdade, porque pode comprar uma vida pelo dinheiro. Mas deixa eu te dizer também, mas dinheiro não compra tudo. É por isso que ninguém consegue comprar a salvação pelo dinheiro. Ninguém consegue comprar o reino de Deus pelo dinheiro. O dinheiro pode te servir da ponte de poder desbloquear uma situação, mas o dinheiro não pode ser tudo. Tudo é somente quem tem Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus que vai te trazer o que você necessita. Faça isso bem, faça isso bem. Bem, amado, quando a terra é devoradora, é capaz de fazer o homem que está a começar uma vida com sucesso, mas pode perder tudo num só dia. Amém? Quando a terra é devoradora, pode causar a morte prematura. Existem pessoas que logo está a começar a subir, logo está a começar a ser conhecido, de repente a terra lhe devora. Nós temos caso de músicos, nós temos caso de jornalistas, nós temos caso das pessoas que estão no mundo de desporto, que começaram logo um sucesso, logo na primeira corrida a terra lhe devora. É por causa da presença do espírito maligno que reclamou a vida dessa pessoa. Bem, amado, quando alguém está sobre a maldição da terra, a
terra vai te prender as pernas. Você pode correr, depois de um tempo ele vai te puxar atrás. Você pode avançar 2, 3, 4 passos, você recua mais. É por isso a vida de muita gente é uma vida rotativa. Você se questiona muitas das vezes: por que eu não consigo progredir? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo ter a paz? É porque a terra onde está teus pés é uma terra devoradora. Amém? A terra devoradora é capaz de deixar a vida da pessoa sem prosperidade na totalidade. Quando a terra é devoradora, pode sugar tudo de ti, pode tirar tudo de ti. É por isso existem mulheres que não conseguem casar, porque o local onde você está é um local que as pessoas não se casam. Existe bairro que você vai entrar, vai notar que as mulheres não se casam, porque é uma terra devoradora. O que reina lá é espírito da prostituição. Nós temos exemplo, existem locais que nós, quando passamos, por exemplo, quem descai pela ilha, você vai dar conta que é um ponto que sempre está as prostitutas. A polícia já tentou fazer tudo, já tentou impedir aquilo, mas estão sempre lá, porque há uma reclamação naquele lugar. E quando há uma reclamação num lugar, o que acontece? O circuito é rotativo. O mundo pode combater fisicamente, mas não vão vencer, porque luta espiritual é diferente da luta física. Para você vencer as coisas espirituais, você tem que entrar no mundo do espírito, na dimensão do espírito. Porque quando você não entra na dimensão sobrenatural de Deus, você não consegue viver o que é espiritual. É a razão que o bloqueio é permanente, porque você ainda não chegou lá. Mas existem pessoas que bloqueiam mesmo a vida das pessoas espiritualmente e te faz perder muito tempo, porque a terra é uma terra devoradora. Existem outros lugares que você vai notar, aquele bairro, o que reina aí é a vida da violência. Existem homens ou mulheres que levam a sua família num bairro, depois de um tempo os filhos tornam-se a ser bandido, os filhos tornam-se a ser gatuno, por causa da reclamação que está naquele lugar. Existe bairro que você vai frequentar, quando você tem telefone, até você guarda no bolso, porque você sabe que este bairro é perigoso. Mas como é que o bairro vai tornar-se a ser perigoso? É por causa da reclamação da maldição que está naquele bairro. Os juventude que estão crescendo naquele bairro, o que acontece? Eles criam a força espiritual maligna que leva os filhos à violência. Porque tudo que é de mal tem o ator da maldade. Eu quero te anunciar: tudo que é de mal é provocado pelo um demônio. Tudo que é bondade é provocado pelo Espírito Santo. É a razão que eu bato o Espírito, palma para o Espírito Santo, porque ele é o produtor da bondade. E quando a terra é devoradora, ele deixa as pessoas em vida, mas sem nada. Ele é capaz de roubar tudo de ti. Ele é capaz de roubar a saúde, de deixar na cadeira de roda. E ele é capaz de roubar a sua finança, de deixar sem nada. Existem pessoas que as crianças só adoecem quando o dinheiro entra. Existem pessoas que a doença só aparece quando sente a presença de dinheiro. É porque existem os espíritos devoradores. E os espíritos devoradores são os espíritos controladores. Ele controla os movimentos. Normalmente quando a terra é devoradora, o que acontece? Uma das coisas que levanta muito na vida da pessoa é a pobreza. É a pobreza. Você vai tentar avançar, sempre vai acontecer alguma coisa para impedir o teu sucesso.
Você vai tentar marcar um passo à frente, fazer um negócio. Vai aparecer os ladrões que vão te assaltar. Você torna a cair e começar por zero. Mas hoje quero te dizer, bem amado, existe um Espírito de Deus, o Consolador, é o Espírito Santo que pode tirar alguém da poeira, pode tirar alguém da lama e lhes fazer sentar com os reis. Somente Espírito Santo que pode te levantar, te dar o sustento. Sabe o que diz a Bíblia? O que Deus tem na mão, ninguém pode receber. O que Deus abre, ninguém pode fechar. Você está na mão de Deus, quem pode te receber? Mesmo que o plano do diabo é te ver com zero, mas o plano de Deus é te ver próspero. É a razão que eu libero uma palavra na noite de hoje. Você é uma pessoa prosperada. Quando a terra é devoradora, a maldição chega até a casa dos seus moradores. Veja o que a Bíblia está nos dizendo no livro de Amós 5:19. A Bíblia diz o seguinte: será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou como alguém que entre em casa e encosta a mão na parede e é picada por uma cobra. Amém. Eu admiro este homem. Este homem fugiu um leão. Uma das características de leão que eu admiro: leão quando cresce anda sozinho. Alguém percebe? Leão quando é leão, ele vai caçar sozinho. Amém? É diferente de cabrito, é diferente de outros animais que podem andar muitos em grupo, em manada, mas leão anda sozinho. Mas a Bíblia nos fala aqui deste homem. Este homem fugiu leão, quer dizer que é mais rápido do que leão. Quem foge leão, porque é mais rápido do que leão. E quando estava a fugir leão e foi se dar de cara com um urso, também desvia o urso. Mas ele chegou na própria sua casa. Ele encostou a mão na parede e foi picada por uma cobra. Amém? Na própria sua casa, ele foi picada por uma cobra. Imagina, bem amado, leão é grande, urso é grande, mas uma coisa pequena que devorou este homem. E eu quero te dizer, o local que o diabo entra, ele é capaz de criar dano maior do que onde ele entrou. Alguém percebe? Quando você abre uma porta, quando você deixa um vazio, um espírito maligno entra, ele é capaz de te criar dano maior do que você não imagina. É por isso, cuidado, cuidado em locais que você vão descansar. Cuidado em locais que você vai colocar os pés. Você até pode andar bem, mas se você não for um homem prudente, você pode cair no erro. Porque normalmente as pessoas fogem às coisas visíveis pelo tamanho, pela grandeza, mas as coisas pequenas nós não demos muito a conta das coisas. Mas a Bíblia diz o seguinte: o homem sábio vê o mal de longe. Se você não tiver capacidade de ver o mal de longe, o mal que tiver de perto. Amém? Prestem bem atenção. Este homem, ele não viu o mal de longe e o mal que ele viu de perto. E quando o mal te vê de perto, você não vai conseguir desviar o mal, porque já está perto de ti. Já pode te fazer o mal porque já está ao teu lado. Então nós devemos usar a prudência para não entrar no local que nós não devemos entrar.
Porque quando nós entramos no local que é proibido a entrar, tens que saber que aí pode levantar um combate espiritual. E se você está a combater sem Deus, saiba que você vai perder, porque você não tem Deus. Porque nós, quando estamos a combater com Jesus Cristo, nós combatemos com a vitória. Você não me percebeu? Nós, quando estamos a combater com Cristo, tens que saber, o teu nome é vencedor. Bem amado, em qualquer luta que você vai entrar, enquanto que você engaja Cristo nas tuas lutas, engaja Jesus Cristo nos teus combates, você está a combater com a vitória. Sabe por quê? Foi Ele que venceu na cruz. Ele que disse: Pai, tudo foi consumido. Ele que disse: Pai, tudo foi conquistado. É a razão que nós somos mais do que vencedores, porque Ele que levou a vitória entregou para nós, e nós só estamos a cumprir formalidade. É a razão que você não deve temer qualquer espírito que reina. Você não deve temer qualquer autoridade espiritual. Pode ser principado, potestade, governo do diabo. Você tem autoridade a andar acima desse espírito, a humilhar esses poderes, a dizer que Cristo em mim é a esperança da glória. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo é Deus, porque o mundo reconheceu. Ele mesmo venceu a morte. Após 3 dias Ele ressuscitou. Ele nos concede a vitória. Em qualquer luta que você vai entrar, saiba que você é mais do que vencedor. Aleluia. Logo no início da carreira, a pessoa morre, porque existe espírito que lhe reclama. E logo no início da carreira, a pessoa perde a vida. Existem pessoas que logo terminaram a faculdade. Eu conheço a história de um jovem que veio para Angola. Ele terminou a faculdade na Inglaterra com notas excelentes, mas quando chegou em Angola, por causa de um telefone, mataram este jovem. Imagina, bem amado, quando há reclamação de espírito devorador, o que acontece? Onde você não poderia ir, esse espírito pode te reclamar para você ir para encontrar a morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que nos protege não dorme nem cochila. Você, quando está sobre a proteção de Deus, se Deus está ao favor de nós, você, quando há armadilha contra a sua vida, Ele não vai permitir que você chegue naquele lugar. Porque a Bíblia diz o seguinte: todas as armadilhas que será contra ti será nulo e sem efeito, e todas as línguas que levantará em ti em justiça será condenado. Bem amado, existem tribunais da noite, pessoas que vão te reclamar, vão lançar acusações contra a sua vida, vão preparar armadilha contra a sua vida. Mas enquanto que nós conhecemos Jesus Cristo, e todas essas línguas será nulo e sem efeito. Se alguém está te reclamar para você morrer cedo, você não vai morrer. Sabe por quê? Alguém já pagou preço por ti. Você não vai morrer, você viverá. Você contará as obras do Senhor. Você vai contar as bondades do Senhor. Você vai contar a vitória do Senhor. Você vai contar a história da vitória cada vez mais na sua vida. Porque o Senhor, Ele disse: eu sou Deus daqueles que me amam. Oh, sim, Ele é Deus daquele que lhe ama. Você e eu amamos aquele Deus que é criador do céu e a terra, aquele Deus que estava a andar acima das águas, aquele Deus que disse que haja luz e houve. Então, se este Deus está a favor de ti, nenhum espírito pode reinar. Sabe por quê? Ele disse claramente: se eu estou a vosso favor, quem será contra vós? Não há oposição contra Deus, automaticamente não há oposição contra nós, porque Ele está ao nosso favor e nos concede a vitória. Hoje estou a te chamar, você é uma pessoa vitoriosa.
Deixa eu te dizer, bem amado, quando a terra é devoradora, há inveja e ira no coração das pessoas. As pessoas vão começar a preparar a armadilha contra ti, sem você fazer nada. É por causa da reclamação da terra. É uma terra que tem invejoso, é uma terra que tem ira no coração das pessoas. A ira não escolhe se é teu irmão, é teu parente. Quando há ira, há uma comparação. Deixa eu te dizer, quando alguém tem inveja de ti, primeira coisa que ele se pergunta: por que que sou ele? Por que que ele consegue? Por que que sou ele que se casa? Então começa a preparar a armadilha contra ti. Veja o que a Bíblia está nos dizer. Gênesis 37, 18 a 20. Eles viram José de longe, e antes de que ele chegasse perto, começaram a fazer plano para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador, venha, vamos matá-lo. Agarra, depois jogamos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos que vão dar o sonho dele. Amém? Bem amado, quando você vive numa terra devoradora, as pessoas têm inveja, ira, as pessoas têm espírito de revolta. Eles começam a planear as coisas sem você fazer nada. Bem amado, você não percebe. Deixa eu te dizer, onde tem os invejados, o resultado deles cai para a terra. Porque o pai dele, que é o Lúcifer, ele queria ser igual ao Altíssimo. Ele disse a mesma coisa: eu serei igual a Deus, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus. O resultado foi expulso no céu. Deus não tolera os invejados. Deus não tolera as pessoas que têm ira. Eles podem arranjar plano contra a sua vida, ele pode se organizar nas suas costas, mas Deus não vai permitir. Oh sim, Deus não vai permitir. Eles podem armar plano para te matar, mas o Senhor vai confundir a intenção dele. Eles podem preparar até poder, ele pode. O problema não é poder, o problema é ter o resultado do que você pode. Bem amado, o resultado que é a coisa mais difícil. Muita gente não tiveram resultado é porque não chegaram a ter, porque Deus lhes impediu. Eles prepararam para matar José. Os próprios irmãos de José, eles armaram armadilha contra ele. O mal nunca vem de longe, muitas das vezes parte da nossa família. Quando éramos crianças, aparentemente tudo estava perfeito, mas quando crescemos você vai notar uma separação. As pessoas que cresceram contigo, pouco vão começar a te visitar. Aí passa uma vida de comparação. Uma vez que entra espírito de comparação, ele sempre acompanha com espírito de inveja. É por isso eles começam a dizer: sou ele, sou ele, sou ele. Então nós vamos lhes matar, nós vamos lhe destruir. Mas eles esqueceram-se de uma coisa: o que está em ti. Ele vê mesmo formiga preta numa terra preta e na escuridão. Ele vê plano dos teus inimigos. Muitas das vezes eles podem preparar na escuridão, mas esqueceram que você tem Deus. O teu Deus não dorme nem cochila. O teu Deus é presente. Sabe qual é o nome dele? É onisciente, omnipresente, omnipotente. Não há plano que ele não participa. Ele até pode não lhes falar, mas ele pode te revelar. Eles prepararam a armadilha contra o José, mas afinal de contas, o que eles estavam fazendo era a escada para levar o José para o trono. Bem amado, deixa eu te dizer uma coisa: os teus inimigos cada vez mais estão a preparar a armadilha para te deixar cair. Afinal de contas, eles estão a levantar a escada para te colocar no trono. Eles podem armar, não se preocupa. Eles podem se organizar, não se preocupa. O problema não é o número, porque o que tem em nós é maior, porque chama-se Espírito Santo. Oh, deixa eu te dizer uma coisa.
Os demônios podem entrar no corpo de uma pessoa, mas não vai encher o espírito da pessoa. Sabe por quê? Porque o espírito de uma pessoa é maior do que os demônios. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, ele completa a plenitude do homem. Por que existe a terra que devora os seus moradores? Amém? Por causa do Espírito que se encarna na terra. O primeiro ponto é Espírito encarnar-se numa terra. E quando o Espírito encarna-se numa terra, o que acontece? Daniel 10, 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas o Miguel, um dos anjos-chefe, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Amém? O Daniel orou, jejuou. Ele esperava de um resultado. Mas o anjo saiu logo que ele começou a jejuar. Mas chegou na cidade da Pérsia. Existem anjos malignos que chamam-se anjos territorial. Amém? Vou explicar. Cada território tem um espírito maligno que representa aquela terra. Alguém percebe isso? Conforme que tem governo de dia e conforme que tem governo durante a noite. Mas os representantes desses governos são anjos malignos. Agora, aqui o anjo mensageiro de Deus, o anjo Gabriel, veio para poder trazer o pedido do Daniel. Mas chegou naquela terra, para poder entrar, houve ataques contra ele. Ele teve a lutar contra o anjo maligno da Pérsia. Durante 21 dias, Deus teve que mandar o outro anjo-chefe, o anjo Miguel, para poder ajudar o outro anjo para poder atravessar. Bem, amado, é bom ter cuidado em qualquer lugar que você coloca os pés. Existem pessoas que fizeram as coisas naquela terra, e por isso a presença dessas forças. Existe sacrifício da bruxaria, muitas das vezes são levantados naquele lugar. Existe trabalho de feitiço que são levantados naquele lugar, porque para que os espíritos se encarnem numa terra, ficar permanente, é porque houve sacrifício e derramamento de sangue, houve levantamento de altar, houve a presença dos seres humanos que fizeram cerimônias para poder atrair os espíritos. Existem lugares que você vai chegar para orar, você vai encontrar as pessoas vão te dizer: não, aqui você não pode orar. Aqui, a nossa aldeia, nós não oramos o vosso Deus. É por causa desses sacrifícios que fizeram lá. É por causa do levantamento de altar. E precisamente quando há levantamento de altar, há espírito permanente naquele lugar. E nós devemos ter cuidado com o levantamento de altar, porque existem pais que levantaram altar, que os filhos estão a pesar a maldição que os pais abriram as portas. Existem famílias que não se casam, existem famílias que as mulheres não conseguem ter filho, é por causa da maldição dos pais. Mas na noite de hoje estou a te dizer, haverá um tempo que os filhos vão comer uva verde, não vai gastar os dentes dos filhos. Os pais, maldição dele vai ficar com ele, porque a era que nós estamos é a era que não há condenação a quem está ligado em Jesus Cristo. Ninguém pode te condenar pela maldição do pai. O pecado do teu pai vai com ele. A condenação do teu pai, ele vai carregar ele. Porque a era que nós estamos, quando você está ligado em Jesus Cristo, ninguém pode te condenar.
Deixa eu liberar, eu quero liberar, eu quero liberar. Eu quero te dizer, nem se for a maldição de altar, nem se foi a condenação, nem a palavra, nem se foi qualquer maldição que alguém levantou contra a sua vida, eu estou a declarar, na qualidade de ser o homem de Deus, pela unção que corre pela minha cabeça, que você não vai suportar o pecado do teu pai. Você é ausente da maldição do teu pai. Você é ausente da condenação dos teus avós. Você é ausente da palavra da maldição dos teus descendentes. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse claramente no Romano 8, no seu primeiro versículo: agora não há condenação a quem está ligado em Jesus Cristo. Alguém está ligado em Jesus Cristo, está nesta sala. Se você está nesta sala, você diz que ninguém pode me condenar. Ninguém pode me condenar. Eu estou a renunciar à maldição dos pais. Eu estou a renunciar à maldição dos avós. Em nome de Jesus Cristo. Se você pode declarar mais, diz que não há ninguém pode me condenar. Nem o marido, nem o tio, nem a tia, nem os avós, nem os parentes. Em nome de Jesus Cristo. O Rabascamana. Aleluia. Deixa eu te dizer, bem amado, que essas pessoas que facilitam os espíritos malignos reinar numa terra. Eu já vou terminar rapidamente. Primeiro, são líder espiritual de uma terra. E classes desse líder muitas das vezes são político, governos. As pessoas que têm liderança numa terra, eles podem vender uma terra. Amém? Existe um país que o presidente daquele país, ele fez pacto com o diabo para poder manter paz durante muitos anos. Até por acaso ele tinha mudado o nome do país. Antes era Congo Leopold, ele meteu Zaire. E por causa do pacto que ele fez com o espírito, o que acontece quando os líderes do país, presidente, os governos, quando faz aliança, aquele país, o sofrimento e a maldição vai reinar por muito tempo. Mas como é que se questiona um país com tantos servos de Deus, mas a maldição ainda resiste? E muitas das vezes é falta de união e colaboração, porque a união faz a força. E quando nós estamos a orar um Deus, muita gente esquece de uma coisa: Jesus Cristo é a cabeça, nós somos corpo do Cristo. E o corpo está dividido por vários membros. E se não há colaboração entre mão e o pé, não há comunicação. Então, uma das coisas que leva à força da vida cristã é a união. É por isso Jesus, antes de ir, ele estava a dizer: vão todos ficar no quarto alto até receber o meu Espírito. É preciso haver união para poder receber Espírito Santo. O que a Bíblia disse claramente: onde há 2 ou 3 pessoas, eu estou no meio dele. Você não me percebeu? Onde há 2 ou 3 pessoas, Ele está no meio de nós. A união define a vitória. A união define a libertação. A união define a conquista. A união nos leva a viver uma experiência que vem da parte de Deus. Faça isso bem, faça isso bem. Amém. Outras pessoas que facilitam os espíritos a reinar numa terra são líderes tradicionais. Bem amado, os líderes tradicionais, quando nós falamos de soba, chefe de aldeia,
chefe de localidade, são pessoas que levam cada vez mais o povo a rituais. Alguém percebe isso? E uma coisa que nós vamos notar aqui, bem amado, vamos notar que muita gente está na igreja, mas estão ligados a rituais. Mesmo quando você foge isto, mas você diz que é cristão, no teu dia de alambamento você ainda vive rituais. Como é que é possível? Ainda tiram bebida no chão, ainda te veste, te põe pó na cara. Há outros até eles escondem durante 3 dias numa casa, mas diz que é cristão. Oh, bem amado, deixa eu te revelar a verdade. O óleo nunca vai misturar com a água. Você pode colocar até esperar. O óleo está sempre em cima, a água vai estar sempre embaixo. Deus não habita com rituais. Deus também não coabita com rituais. É preciso saber isso. Uma vez que você tem um pé na tradição e outro pé na igreja, você está os 2 pés na tradição, porque Deus é um Deus ciumento. Ele não tolera, não aceita você dividir Ele. Ele disse claramente, Ele não aceita que você pratica o mundo e você está na igreja. E muita gente ainda está no pecado. Ele está na igreja, canta para Deus, prega a palavra de Deus, fala de Deus, mas viva a vida de imoralidade, viva a vida de mentira, viva a vida de fofoca. Você quer partilhar Deus, um pé na igreja, o outro pé no mundo. O que acontece? Você está dando autoridade no espírito devorador te devorar. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Você não sabe, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero te revelar o porquê que o salário do pecado, porque para você cometer o pecado é preciso aplicar os esforços. Sem esforço não há pecado. Todo pecado você tem que aplicar, mas o que é de Deus não precisa de força. Sabe por quê? Porque no meio do Espírito Santo nós recebemos gratamente. No meio do Espírito Santo Ele nos deu gratuito. É por isso a vida eterna está somente em Jesus Cristo, porque Ele é caminho, a vida e a verdade. Amém, amém. E outra coisa que faz os espíritos ganhar força é através da bruxaria. Através da bruxaria. Deus detesta os bruxos. Deus detesta a bruxaria. Os bruxos são especialistas de causar a maldade. Porque a bruxaria é arte diabólica de fazer mal aos outros. Uma pessoa que tira a sua alma só para um fim de causar a morte. E o que a bruxaria faz? A bruxaria, ele se multiplica na vida das crianças, muitas das vezes, porque os bruxos são especialistas a diabolizar as crianças. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz claramente que o reino do céu pertence às crianças e a quem é semelhante dele. E o diabo ataca as crianças porque ele sabe que a pátria mais perfeita são as crianças, onde Deus se repousa, onde Deus descansa, onde Deus habita é na vida das crianças. Jesus sempre dizia: deixa eles vir perto de mim, porque ele sabia que criança é o futuro da manhã. Então o que a bruxaria faz? Ele tenta se multiplicar para levar a vida das pessoas à devoração. Então o que nós devemos fazer? Cada vez mais que estamos a orar, nós temos que orar acima dos nossos filhos. Bem amado, o que você determina com a palavra de fé, aquilo vai acontecer na vida dos teus filhos, porque a Bíblia nos deu poder na palavra. Tens que declarar acima dos teus filhos. Ainda que você vive numa terra onde a bruxaria reina, mas você não vai reinar na sua vida nem na sua casa. Ou se você vai mandar parar
todas as forças da bruxaria que reina no teu bairro, você é capaz de mandar mesmo parar todas as forças da bruxaria que reina na sua cidade. Ou talvez você não sabe, você pode mandar parar toda a força da bruxaria que reina no teu país, porque a autoridade está na sua palavra. Talvez você não conheça a sua identidade, mas deixa eu começar a te dizer a sua identidade. Ele morreu na cruz por ti, ele pagou o preço por ti, ele ressuscitou após 3 dias por ti, ele venceu o inimigo por ti, anulou todas as cédulas que te reclamavam, os decretos que te reclamavam. Por ti nós somos livres, porque ele nos libertou. Além disso, ele continua a fazer. Por ti ele teve que te afiliar para ser chamado filho de Deus. Por ti ninguém pode te condenar, porque ele está em ti. Por ti ele enviou o Consolador para poder estar contigo, para te fortificar, para te levar a vencer qualquer força da maldição. E como você deve anular as forças malignas da terra que devora a vida? O primeiro ponto: vestir-se de toda a armadura do Espírito Santo. A Bíblia diz claramente: vesta-se, Efésios 6, 11 a 12. Vesta-se com todas as armaduras que Deus dá a você, para ficar firme contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais de mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Vesta-se de todas as armaduras de Deus. Bem amado, vesta-se de todas as armaduras de Deus. A Bíblia disse todas, a Bíblia não disse metade. Você tem que vestir de cinturão da verdade, capacete. Você tem que vestir e revestir do Espírito Santo, porque quando chegar um momento difícil na sua vida, o que te faz vencer é a armadura que está em ti. Oh, bem amado, nós temos o Espírito de Deus em nós, e o Espírito de Deus que te faz revestir das forças. Aleluia. Quando você veste de armadura de Deus, ainda combate pode estar depois da manhã, pode estar próximo mês. Enquanto que você está revestido de armadura de Deus, nenhum poder vai te vencer. Ele pode vir de dia, vai te encontrar vestido de armadura de Deus. Ele pode vir de noite, vão te encontrar preparada. Ele pode vir de tarde, vão te encontrar vestida de armadura de Deus. Bem amado, quem tem Espírito Santo é um ser humano equipado. Você tem tudo para vencer qualquer fortaleza. Você tem tudo para vencer qualquer altar da maldição. Você tem tudo para vencer qualquer poder das trevas. Não tema nenhum poder, porque o Senhor que te vestiu, e você está preparado para vencer. E outro ponto é aplicar autoridade em nome de Jesus Cristo. Muita gente não sabe aplicar autoridade em nome de Jesus Cristo. Entenda o que Lucas está nos dizendo, Lucas 10, 19. Escutem, eu dei a você poder para pisar cobras e escorpião, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Amém. Vencer a força do inimigo. Bem amado, você quando pisa, você tem autoridade, mas a Bíblia está dizendo, você vai pisar escorpião, ou sim, pode vir jacaré, você vai pisar, pode vir serpente, você vai pisar, pode vir qualquer feitiço, qualquer macumba, você vai pisar, porque ele te deu autoridade, autoridade, autoridade. Na noite de hoje, eu quero te dizer que ele te deu autoridade de pisar. Não brinca a pisar. Quando estás a pisar, pisa mesmo, pisa, pisa. Tem que pisar a autoridade da maldição, pisa a condenação, pisa a bruxaria, qualquer força que não é de Deus, pisa.
Eu quero que você pisa, anda acima da maldição da terra. Condena a maldição. Diz que eu estou a pisar a autoridade da maldição. Pisa qualquer força do inimigo. Pisa feitiço, pisa. Começa a dominar, domina a autoridade, domina. Diz que eu estou a pisar. Yes! Eu quero que você pisa com mais força. Pisa a autoridade do diabo. Pisa a autoridade do diabo. Diz que a autoridade do diabo está embaixo dos meus pés. Pisa a autoridade da maldição. Pisa o espírito da morte. Alguém pode pisar o espírito da morte? Diz que eu estou a pisar o espírito da morte. E você está embaixo dos meus pés. Eu não vou morrer, eu viverei. Eu contarei as obras do Senhor. Pisa a doença. Alguém pode pisar a doença? Diz que eu estou a pisar a doença. Doença está embaixo dos meus pés. Alguém pode pisar a tensão. Alguém pode pisar diabetes. Alguém pode pisar HIV. Alguém pode pisar tuberculoso. Alguém pode pisar Covid. Alguém pode pisar qualquer doença. Diz que doença não tem lugar na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. O Rabascamana e Carebuse Camaya Cantura. Assim, pisa feitiço da família. Alguém pode pisar altar da família. Diz que altar da bruxaria. Eu estou a pisar você. Alguém pode partir esse altar. Alguém pode destruir esse altar. Em nome de Jesus Cristo. 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 Pisa por cima da terra, devorador. Pisa por cima da terra que vomita seus moradores. Diz que a terra não vai me vomitar. A terra não vai me devorar. A terra não vai me condenar. A terra não vai me reclamar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A terra não pode me reclamar. Eu não vou na terra tão cedo. Eu não vou na terra tão cedo. A terra não pode me reclamar agora. Alguém pode pisar a autoridade. Yes. Pisa rituais. Alguém pode pisar rituais. Eu quero que você pisa rituais. Diz que rituais estão a pisar você. Tradição estás a cair para baixo. Maldição estás a cair para baixo. Em nome de Jesus Cristo.
vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão do homem, mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão do homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover.